Olha só, gente, a partir de agora, crianças e adolescentes menores de 16 anos já podem viajar desacompanhados, portando apenas um documento com firma reconhecida pelos pais ou responsável. Isso só vale dentro do estado de São Paulo, que tem uma característica interessante. Aqui em São Paulo são mais comuns as viagens de avião dentro do território paulista. Isso não é comum em outros estados, isso é mais comum aqui. Isso vale então para viagens de avião e viagens de ônibus. Antes essas viagens só eram permitidas com autorização judicial. A regulamentação muda algumas coisas e torna mais fácil essa viagem entre essas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, de ônibus ou de avião, como eu falei. Atenção para as dicas que nós vamos dar nessa reportagem do Lucas Carvalho. A partir de agora, basta apenas um documento particular assinado pelo pai ou pela mãe com firma reconhecida para que menores de até 16 anos possam embarcar desacompanhados. A mudança vale para viagens dentro do estado de São Paulo. Antigamente era preciso autorização judicial para que essa criança e esse adolescente circulassem pelo estado de São Paulo. A mudança foi feita para corrigir o que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerava um descompasso entre as regras para viagens internacionais e nacionais dentro do estado. Uma criança de 10 anos poderia perfeitamente viajar para o Japão com um documento particular, sozinha, sem ninguém do lado dela, com um documento particular assinado pelo pai e pela mãe dela. Mas o irmão dela, de 15 anos, não podia, por exemplo, ir de São Paulo a Campinas, que está a 100 quilômetros de São Paulo, sem um documento assinado por um juiz. Para viagens internacionais, nada muda. O menor precisa de autorização assinada pelo pai e pela mãe. Se a viagem for para outro estado, a família precisa ficar atenta às regras do local para saber se o menor poderá voltar com a mesma autorização particular ou se, nesse caso, é preciso ter autorização da Justiça. Havendo essa necessidade, aí é preciso entrar com o pedido na Vara da Infância e da Juventude da comarca em que a criança ou adolescente mora. Se ela voltar, por exemplo, para São Paulo, acompanhada do avô ou da avó, ou de algum outro parente, tio, tia, irmão, irmã, ela também pode voltar sem autorização. Só não é preciso ter autorização se quem for viajar tiver mais de 16 anos, se a viagem for para alguma cidade vizinha à de residência, se o viajante menor de 16 anos estiver acompanhado do pai ou da mãe ou de algum parente devidamente identificado, ou ainda se esse adolescente estiver acompanhado por alguém maior de idade, autorizado pelos pais ou responsável.